O ex-presidente Lula participou em Brasília da reunião do Diretório Nacional do PT. Em discurso, ele disse que vai sobreviver aos ataques dos adversários. Lula saiu em defesa do filho, Luiz Cláudio. As empresas dele estão sendo investigadas na Operação Zelotes da Polícia Federal. O ex-presidente disse que vai sobreviver ao que chamou de pancadaria. Se o objetivo é truncar qualquer perspectiva de futuro, sabe? Então vão ser 3 anos de muita pancadaria. 3 anos. E pode ficar certo, eu vou sobreviver. Lula afirmou que o PT também vai sobreviver. Segundo o ex-presidente, o partido tem sido atacado 24 horas por dia e vive o maior bombardeio da história, mas que vai renascer das cinzas como uma fênix. Com um discurso que durou mais de 1 hora, Lula reconheceu, durante reunião do Diretório Nacional, que o partido enfrenta dificuldades. O ex-presidente admitiu ainda que o PT teve que mudar o discurso das eleições. Tivemos um problema político sério, que nós ganhamos as eleições, sabe, com um discurso, e depois das eleições nós tivemos, sabe, que mudar o nosso discurso e fazer aquilo que a gente dizia que não ia fazer. Da reunião saiu um documento aprovado pelo partido. O texto não pede a saída de Joaquim Levy do Ministério da Fazenda. O PT preferiu ainda não se manifestar sobre a situação de Eduardo Cunha na presidência da Câmara. Apesar da reunião, a presidente Dilma Rousseff participou de outro compromisso. Entregou casas em Brasília sob aplausos e vaias. E garantiu que o Bolsa Família não vai parar nem atrasar. O governo federal não vai também parar o Bolsa Família, ou diminuir o Bolsa Família, ou não pagar em dia o Bolsa Família. O senador Ronaldo Caiado, do DEM de Goiás, e o ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, por pouco não saíram no tapa na Comissão de Mudanças Climáticas do Congresso. Eles se desentenderam sobre a privatização da Companhia de Energia de Goiás. Ronaldo Caiado reclamou que Eduardo Braga não estava prestando atenção à pergunta dele. O senador se levantou e foi em direção ao ministro, que prestava esclarecimentos na comissão. Desequilibrado, desequilibrado. Bandido é Vossa Excelência. E olha o decoro parlamentar. Bandido é Vossa Excelência e safado é Vossa Excelência. Me respeite. Caiado foi retirado da sala. O Ministério da Fazenda reconheceu que o rombo nas contas públicas em 2015 pode ser maior que o divulgado nesta semana. Pois é, o déficit pode chegar aos 110 bilhões de reais, o dobro do anunciado. O rombo nas contas pode ser o maior já registrado por um governo brasileiro. Isso porque é preciso pagar 51 bilhões e 800 milhões de reais do déficit nas contas, que é o que o governo vai gastar neste ano, além do que conseguirá arrecadar. Outros 55 bilhões são das pedaladas fiscais, que é preciso devolver a bancos públicos. O valor total pode aumentar ainda em 11 bilhões de reais, caso não haja os leilões de 29 hidrelétricas que estão marcados para novembro. Para a oposição, os números são um reflexo da falta de gestão eficiente na administração das contas do país. O governo não teve criatividade e ousadia para fazer reformas. Não estabeleceu nenhum programa rigoroso de fiscalização e controle dos gastos públicos. E mais do que nunca, o governo precisa também do apoio da oposição. Todos esses números fazem parte do relatório do orçamento deste ano, que ainda não foi votado pelo Congresso e precisa passar pela análise de deputados e senadores ainda neste ano. A previsão é que comece a ser discutido na próxima terça-feira. Além da votação do orçamento, governistas demonstraram ainda mais preocupação com a necessidade de aprovar as medidas do ajuste fiscal. É importante que a gente possa votar algumas matérias, concluir essa agenda do ajuste fiscal, né, entendendo que o que está em jogo é o interesse do cidadão brasileiro, do país. O tamanho do rombo nas contas públicas é motivo de discórdia entre os ministros da Fazenda e do Planejamento. Kennedy Alencar. Há uma disputa interna entre o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, e o colega da Fazenda, Joaquim Levy. É uma disputa que expõe visões diferentes sobre como tratar o rombo nas contas públicas neste ano.
na avaliação de Nelson Barbosa, deve-se lançar um déficit primário da ordem de 50 a 52 bilhões de reais, talvez um pouco mais, e negociar com o Tribunal de Contas da União o lançamento das chamadas pedaladas fiscais, que são contas que o país vai ter que pagar um dia. Já na opinião de Joaquim Levy, todos os esqueletos deveriam ser retirados do armário. Para Levy, as pedaladas fiscais deveriam ser lançadas de uma vez, o que geraria aí um déficit muito superior, na casa dos 110 bilhões de reais. Por enquanto, quem está ganhando essa briga é o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa. De Brasília, Kennedy Alencar, para o Jornal do SBT. O setor público brasileiro registrou em setembro um déficit primário de pouco mais de 7 bilhões de reais, segundo o Banco Central. No mesmo período do ano passado, o déficit tinha sido de cerca de 25 bilhões. Já este ano de janeiro, até o mês passado, as contas no setor público estão negativas em mais de 8 bilhões de reais. E o Senado aprovou o projeto de lei que libera a obrigatoriedade de visto para turistas estrangeiros que vierem ao Brasil para os Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro. Serão beneficiados os visitantes que chegarem ao país até 18 de setembro. O texto segue agora para a sanção presidencial. A seguir, as novidades incríveis do Salão do Automóvel.